Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Você vai morar no céu? Eu creio. E eu vou morar no céu, se Deus quiser. Que Deus abençoe nosso dia. Estamos aqui para trazer esse maná, esse pão fresquinho do céu como primícia, se alimentando da palavra do Senhor, porque isso nutre a nossa vida espiritual, faz total diferença no nosso dia a dia, para a gente ser pequenos Cristo aí fora, né? A gente sabe que as coisas do mundo aí não tá fácil, né? Eis que o diabo está como um leão para quem possa dagar, e nós temos que nos manter vigilantes, atentos, né? Conectados não somente nas coisas aqui terrenas, mas principalmente nas coisas espirituais, né? No reino de Deus, né? A gente não pode ser simplesmente rico, né, para as coisas do mundo, mas principalmente rico para com Deus. E hoje nós vamos ver aqui nesse contexto de 1 Samuel, nós já estamos aqui no capítulo 25, a história aqui que envolve Davi, Nabal e Abigail. E a gente estava conversando aqui o que é, né, a pessoa ser um trouxa, né? Porque verdadeiramente Nabal, ele foi um bobão, porque o camarada se embriagou, né, de vinho, foi arrogante, né? Acabou perdendo a mulher e ainda morreu. A troco de quê, né? Nós vamos entender, né, o porquê que o Rodolfo está falando isso. Basta você ficar conectado conosco até o término dessa mensagem que você vai entender, né, o porquê aconteceu isso com Nabal. O que ele fez de tão grave que acabou perdendo tudo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pega a sua Bíblia aí, vamos acompanhar, porque é uma leitura que é um pouco longa, porém segue como uma história, parece até uma novela, um filme, gente, o roteiro de um filme, porque é emocionante o contexto e ao mesmo tempo assim triste de ver, como o Rodolfo falou. Eu acho que Hollywood ele se inspira em muito dos filmes que eles lançam aí na Bíblia, só que eles Sim. mudam, né, o roteiro. Porque, no... é uma história muito envolvente, muito interessante. Mas estou vendo aqui que tá explicado por que Nabal ele se estrepou, porque o significado dele aqui, ó, é nascido, né, mal, nércio mal, né, uma pessoa má mesmo, né? Quem planta o mal acaba colhendo tempestade, né? Quem planta vento, colhe tempestade, né? Já diz o ditado. Mas vamos lá. Gente, só que tem um detalhe importante também nesse capítulo, né? Importante e triste, porque tem a morte aqui, né? De Samuel. Verdade, começa com a morte de Samuel. E aqui a gente vê que ninguém é eterno, né? Que até um homem muito usado por Deus. E hoje mesmo nós estávamos refletindo, eu e o Rodolfo, falando como que a vida, ela é passageira, é breve demais, passa muito rápido. A gente olha um para o outro aqui, a gente lembra de quando a gente se conheceu, quando nós éramos adolescentes, às vezes a gente brinca com algumas coisas e a gente vê nosso filho hoje passando pela adolescência e a gente, nossa, né? Surge alguma situaçãozinha, a gente fala Bem assim... parecido, né? E aí o Rodolfo ainda fala, filho, isso daí eu já sei como que é. E a Paula já vai para 19 anos que a gente tá junto, né? 19 anos aí nessa caminhada. E aqui a gente vê isso, né? Que, olha só, é bem breve, é um versículo apenas, gente, né? Faleceu, eu achei até muito resumido demais. Para quem foi Samuel, eu achei assim que aqui foi muito resumido demais essa morte dele. Para mim, ficou um pouco a desejar. Ele sendo um grande profeta, um juiz, teve tantas atribuições diante do povo de Deus e a morte dele se resumir num único versículo. Achei muito sucinto isso aqui. Não sei você, mas vamos ver aqui o que diz o texto. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Acabou, né? Amém. E aí no versículo 2 já tem aqui o título Davi e Nabal. E na Bíblia do Rodolfo, King James, já tem Davi, Nabal e Abigail. mais completinho, né? Né? Vamos lá.
Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Gente, tá aqui falando homem abastado, eu entendi homem abestado. Ainda bem que eu parei para ler direito, porque o Rodolfo falou. Você tirou minha concentração. Nabal, guiando as suas ovelhas no Carmelo, Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subiu a Carmelo, ide a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. Direis aquele próspero, paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas estas palavras, em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail, a toda pressa, 200 pães, tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, e se eu deixar ao amanhecer
um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal. Sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará a casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida de teus inimigos este a arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizeste mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu com os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís,
o que era de galinho. Amém. Eita. A gente vê nesse contexto o que a pessoa ser avarenta, né, de coração, né, na atitude, na forma de tratar o outro, né, se preocupando mais com um bem material do que com o próximo, né? Nabal é o tipo da pessoa que idolatra, que ama seus bens, as suas riquezas, né, e acha que isso pode lhe trazer segurança, né? Isso me remeteu a um texto, né, no Evangelho de Lucas, aqui no verso 13, onde Jesus condena a avareza. Jesus estava ali andando e um jovem parou Jesus para dizer, indagar a Jesus, fale com meu irmão para que ele divida comigo a herança. E aí Jesus respondeu para ele, né, dizendo, porque eu não sou juiz, né, para decidir, eu não posso fazer isso, aquietai-vos, né, calma, porque a vida do ser humano não se baseia simplesmente somente em acúmulos de bem. E aí ele continua lá no capítulo 12, no verso 16, eu estou até aqui aberto, mas eu estou aqui resumindo, a parábola do rico insensato também, né? Que as terras dele estava produzindo muito, né? E aí ele pensou consigo mesmo, onde que eu vou armazenar toda essa minha colheita? Vou derrubar esses celeiros aqui e vou construir um celeiros maior, onde eu possa guardar toda essa minha colheita, os meus bens, né? E depois poder usufruir, comer, beber, se divertir. E aí a palavra de Deus diz, né? Insensato, tolo, essa mesma noite arrebatarei a tua alma. No capítulo 12, verso 20 de Evangelho de Lucas. E continua, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. É errado ser Infelizmente. rico, amor? É Não, questão? não assim, a questão de definição de riqueza, ela não se baseia simplesmente em obter bens, né? Não é porque a pessoa ela tem bens materiais que é uma pessoa rica, não. Pelo contrário, ela pode ser tão pobre, que a única coisa que ela tem é só os bens materiais dela e o dinheiro. Porque quando na verdade a riqueza, a prosperidade, ela é um todo, não uma parte de um todo. A felicidade é você estar bem em todas as áreas da sua vida. Eu digo aqui, principalmente assim como Jesus salientou aqui nesse contexto do Evangelho de Lucas, no finalzinho ali, onde ele diz, onde a pessoa ela é rica, né, para o mundo, mas é pobre para com Deus. Na verdade, tem que ser o contrário. A pessoa, em primeiro lugar, tem que ser rica para com Deus. Um homem próspero, um homem abençoado é aquele que é rico para com o Senhor, não para com as coisas aqui do mundo, né? Porque a pessoa ela acha que ela tendo os bens, tendo a riqueza, isso vai trazer segurança, vai trazer tranquilidade. Nada, irmão, não vai, sabe? Isso pode trazer contenda, pode trazer diversas situações. O dinheiro, ele é importante? Ele é muito importante, mas não deve ser primícia, não deve ser primeiro na sua vida. Se a pessoa ela ama o dinheiro de uma forma assim, deliberadamente, ela está fazendo do dinheiro o seu senhor, né? E quem ama o dinheiro está amando o Deus que é Mamon, né? Então, assim, Deus não divide a glória dele com ninguém. Sim. Ou nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e entendimento, ou então amamos outros deuses, né? E pagamos preço por isso. Nabal pagou um preço muito grande, por conta do quê? Da sua arrogância, da sua prepotência, né? Porque, eu vou tirar agora dos meus tosqueadores aqui para dar para quem que é Davi? E outro, Eu nem conheço ele Davi. Desdenhou dele, Desdenhou de porque Davi. ele já sabia, ó, porque Já sabia. ele já sabia quem era Davi, porque ele fala e assim, né, tomaria eu as minhas rédeas, que ele fala assim, aqui ele dá a entender que ele sabe que Davi tá correndo, tá fugindo do senhor dele, no meio do contexto, se você parar para analisar. Então ele sabia. Ele conhecia, ele sabia, assim, o nome de Davi já estava
espalhado por todo Israel. Ele Será que estava eles não se conheciam? desfazendo dele, Davi né? venceu, imagina quando ele venceu os filisteus ali, aquele gigante. O nome de Davi deve ter espalhado, foi notícia, foi Ó, porque ele manchete, falou gente. aqui, ó, muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Então, ele estava dando ênfase à questão Ele tá do fugindo de fugindo de Saul. Saul, né? Aí, tipo Mas, assim, ele tá nessa situação por quê? é, Porque ele tá fugindo do seu senhor. E o que que tem o eu a ver com isso? e aí você vê uma mulher sábia, né? Uma mulher temente a Deus, sabia que ela estava ali com um homem arrogante, né? E ela acabou intercedendo por ele, né? Poupou a vida dele naquele momento, mas Deus foi ali o juiz entre Davi e Nabal também, assim como está sendo com o rei Saul. Então não adianta você ir de contra ao ungido do Senhor. Não Não adianta. adianta. Se a pessoa está com o espírito excelente da parte de Deus, ela serve ao Senhor, ela segue os mandamentos, os princípios, é obediente a Deus e ainda se levanta essas pessoas má, Deus protege, Deus guarda, Deus livra. E novamente, né, Davi fala aqui, né, que ele fez o bem e ele estava pagando o bem que ele fez com o mal. Então, novamente é dado ênfase nessa questão. A gente vê que nesse contexto de Davi, nesses capítulos, fala muito disso, de você, como você tem retribuído o mal que as pessoas têm feito a você. Porque em todo lugar, você se relaciona dentro da sua casa, às vezes alguma coisa foi mal aos seus olhos, pela sua perspectiva foi mal. Aí por isso você vai revidar com o mal também e criar uma contenda maior, né? Às vezes no seu trabalho há às vezes mal entendidos com a forma das pessoas se expressar, falar. Então, se a gente é o tipo de pessoa que está o tempo todo pagando mal com mal, você vai estar sempre criando situações e sempre fazendo os seus ambientes insustentáveis, porque você não vai conseguir conviver na sua casa, nenhum lugar você vai estar bem. Tem pessoas que é assim, um vem, afronta dentro de casa, ela afronta também. Vira um campo minado, né? A Uma pessoa no guerra. serviço pega, fala alguma coisa grosseiramente, às vezes a pessoa não tá bem, tá passando por um problema, responde mal, ela fala, me respondeu mal, também não vou levar o café pra ela hoje, também não sei o quê. Né? Aí imagine que bola de neve que não vira se as pessoas não tiverem sensibilidade. Mas tudo isso, o que é o resultado disso? É a falta de amor, né? Que a Bíblia já fala que o amor de muitos se esfriarão. Por que as pessoas estão o tempo todo pagando ali o mal com o mal? Porque não tem amor. E esse bem, esse fazer o bem é consequência do amor. Quem que tem esse amor para retribuir com o outro? Quem tem a essência de Cristo. Quem medita na palavra. Por que que tem os evangélicos hoje em dia, os cristãos estão tão mal vistos? Porque a maioria deles não faz isso aqui, ó. Não tem um devocional, não lê a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia vai ver uma historinha aí, um filme semelhante daqui, vai falar assim, olha, esse diretor aí leu o capítulo 25 de Davi. Ele conhece na história, né? Então a gente vai conseguindo conhecer a verdade a partir do quê? Do relacionamento com a palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos permite, ó Deus, de estarmos, Senhor, na tua santa presença, podendo, Senhor, aprender mais, Senhor, da tua palavra, essa palavra que nos liberta, Senhor, desse mundo caído, que nos traz entendimento, Senhor, para a gente poder refletir sobre as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo na nossa vida, Pai. Será que nós estamos sendo como Nabal? Será que nós estamos sendo pessoas amantes do dinheiro e priorizando o bem material e desnosprezando as pessoas de bem, Senhor? Tomara, Deus, que a gente não esteja nesse caminho, Senhor. Que as escamas dos nossos olhos caiam e que a gente possa ser rico para com Deus, Senhor. Rico para com o reino de Deus e não somente para essa vida terrena, tendo a nossa vida aqui nesse tabernáculo, onde nós sabemos que nós estamos aqui, nós gememos, Pai. Mas o Senhor tem ido preparar um lugar de bênção, um galardão para nós. Assim como a Paula bem disse, a nossa vida aqui é como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Antes nós devemos buscar o Senhor, Pai. Então, muito obrigado, Deus, por essa palavra.
Que o Senhor nos abençoe a cada dia mais, trazendo, Senhor, entendimento para a nossa vida. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida desse irmão, dessa irmã, que porventura esteja passando por uma certa dificuldade, uma luta. Que o Senhor venha acalmar o coração dela, tirar toda a ansiedade, todo o medo, porque o Senhor é quem investe assim a erva do campo, o Senhor é que traz alimento ao pássaro, e o Senhor não vai deixar faltar nada. Então que a gente venha tranquilizar o nosso coração e que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, pedindo, Senhor, a Tua ajuda, a Tua misericórdia, o Teu amor. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Deus abençoe seu dia. Shalom.